Capítulo de número 5 de Daniel, todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, e estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, escrevia de fronte do castiçal, da estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos perturbaram. As juntas dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos bateram uns nos outros. Amém? Vamos falar do Senhor, oração. Amado e querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez por nos conceder essa oportunidade de estarmos na tua presença, Pai, para falar contigo, para ouvir de ti, ó Pai querido, que o Senhor tem para nos anunciar. Papai querido, eu peço a ti, Deus amado, que o Senhor venha, Senhor, usar-me, Senhor, nessa noite para pronunciar, para ministrar a tua palavra, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Meu Deus amado, que não saia palavra alguma, Pai, da minha própria vontade, mas que seja, Pai, diretamente do trono da tua graça para nossos corações nessa noite. Meu Deus amado, aqui está a tua noiva, Pai, que precisa, Pai, do despertar, Pai, precisa do acalento, precisa, Pai, uma palavra de conforto da parte do Senhor. E eu peço nessa noite, Jesus, humildemente, diante da tua presença, eu me ponho, Jesus, mais uma vez na posição, Pai, de vaso, para ser usado diante da tua presença. Peço a ti, Espírito Santo, que tem me acompanhado, que tem guiado, que tem sido o meu orientador durante os meus dias sobre essa terra. Leva deste momento, Pai, todo o pesar deste lugar. Papai querido, traz uma paz a este ambiente nessa noite da parte do Senhor. Repreenda, Jesus amado, toda radiação maligna, Pai, que venha tentar, ó Pai, impedir o trabalho, tentar impedir o agir do Senhor, ó Pai, sobre este ambiente nessa noite. Meu Deus, mas desça, Senhor,
diretamente dos céus, ó Pai, a tua graça sobre este ambiente, mas impacta nossas vidas, nossos corações, para que possamos, ó Pai, ser impulsionados pela tua glória, pela tua presença, porque Teu é o Espírito, Papai querido, que opera em todas as áreas. Papai amado, eu te peço nessa noite, fala conosco, porque Tu és bom o tempo todo. Amém? Podeis ocupar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma palavra bastante conhecida, mas o Senhor me deu um tema nessa noite para essa mensagem. E eu quase não sou de pregar em tema, não sou de cunhar, de titular uma mensagem, mas o Senhor me deu um tema nessa noite. E o tema da mensagem dessa noite é a forma que Deus fala, ou Deus ainda fala de várias formas. Amém? Eu começo a ver a grandeza do nosso Deus em todas as áreas que nós vamos pesquisar nas Sagradas Escrituras. Nós vemos um Deus que Ele não tem fronteiras, não tem limites para Ele falar, Deus não tem uma regra ditada para que Ele possa falar somente daquela forma. Deus fala conforme Ele quer. Deus fala conforme a necessidade do ambiente. Deus fala conforme a precisão daquilo que Ele quer ministrar. E eu começo a ver Jesus falando, o nosso Deus falando, nesse texto que eu tomei por base nessa noite, eu começo a ver Deus falando por intermédio dos mistérios. A Bíblia diz que Belsazar, ele foi o sucessor, após Nabucodonosor deixar o trono, veio Belsazar. Belsazar, aqui nas Escrituras fala seu pai, mas a forma que a Bíblia vem traduzir é a forma não que ele era filho legítimo, mas ele era um sobrinho de Nabucodonosor. E então Belsazar, ele era o sucessor de Nabucodonosor. E todos nós conhecemos bem a história de Nabucodonosor, que foi um rei que, por tentar ser grande ou querer ser o maior, Deus colocou ele para pastar durante 7 anos. A Bíblia diz que os seus pelos cresceram, as suas unhas, e ele foi como um animal para o campo durante 7 anos. Nabucodonosor deixou o trono e foi pastar. Mas parece que Belsazar agora não viu, parece que ele não estava nem presente para ter acompanhado a história de Nabucodonosor, porque ele agora, quando ele assume o reinado, numa certa feita, ele estava todo empolgado, tomando vinhos. Ele vai decidir pegar os utensílios da casa de Deus e trazer para que eles pudessem também tomar vinho naquelas taças. Imagina um reino, um palácio, aonde o rei tinha ao seu dispor diversas vasilhas, diversas taças, que ele pudesse tomar os seus vinhos com os seus convidados, com suas esposas, mulheres, concubinas. Mas ele não se sente feliz. Ele ainda acha que ainda está incompleto alguma coisa. A Bíblia diz que ele vai pegar e pedir para que trouxessem as vasilhas que eram usadas na casa de Deus. Essas vasilhas, quando Nabucodonosor levou cativo alguns dos israelitas de Babilônia, ele levou também essas vasilhas que eram usadas na casa de Deus, e ele leva e deixa depositado lá no palácio. E então Belsazar vai pedir para que trouxesse as vasilhas para que eles pudessem usar naquela ocasião. Tem coisas que a pessoa não pode mexer, mesmo estando parado, estando estacionado, não é permitido, porque tem um selo, tem alguém que já carimbou, tem alguém que já registrou aquilo ali. E não pode ser tocado de qualquer maneira, não pode ser ministrado à mão de qualquer pessoa naquelas coisas. E eu vejo aqui Belsazar achando que ele estava podendo, por ele ser o rei, ele achando que ele podia. Ele vai mandar trazer as vasilhas e ele vai deitar o seu vinho e começar a beber naquelas vasilhas. E de repente, quando ele menos espera,
aparece na sua frente uns dedos, somente uma mão com os dedos fazendo uma escrita na parede, e ali acaba-se a felicidade. A festa de Belsazar acaba naquele exato momento. Eu quero já liberar uma palavra profética para a tua vida. Mesmo muitas das vezes você se sentindo alguém que já não tem mais, você às vezes olha para você mesmo e fala assim: mas meu Deus, parece que eu não tenho mais valor algum, parece que me desprezaram, parece que eu estou abandonado. Eu quero dizer para você: Deus já registrou você, está carimbado, registrado no céu e não pode ser tocado. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você aqui ainda está aqui? E você tem olhado e dito assim: quantas pessoas melhor do que eu já foi, mas por que, Senhor, que eu ainda estou aqui? É porque Deus te escolheu e Satanás não pode tocar. Deus não aceita ninguém tocar, ainda que você pense estar parado, mas você pertence ao Deus do céu. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é que eu vejo Deus falando. Deus ainda fala como Ele quer em diversas maneiras. E quando Belsazar estava ali, de repente aparece uma mão misteriosa e os dedos fazem uma escrita na parede. Aqui eu vejo Deus falando por intermédio dos mistérios. Por que, pastor? Por intermédio de mistérios. Porque aquela escrita que apareceu na parede, nenhum dos homens que estava naquele recinto, naquela festividade, que estava naquela ocasião, puderam interpretar aquela escrita. A Bíblia diz que quando Belsazar viu aquela escrita, os seus ombros caíram, os nervos dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos começaram a tremer, as suas pernas tremerem, e os seus joelhos baterem um no outro, porque ele sabia que aquilo era algo sobrenatural, que não era do costume, era algo vindo da parte de Deus. E agora, para turbar-se ainda mais o seu pensamento, ele não sabia do que se tratava. Ele chama todas as pessoas que ele podia, os sábios, todos os entendidos da época, e coloca para interpretar aquela escrita. Mas a Bíblia diz que ninguém podia interpretar a escrita. Até que de repente alguém chega e fala assim: olha, tem alguém no tempo que é da época do seu pai, ou seja, da época do Nabucodonosor. Ele foi quem interpretou o sonho de Nabucodonosor. Vamos conversar com ele para ver se ele pode dizer alguma coisa. Quando Daniel chega, ele olha a escrita, ele fala assim: mas você tinha tantas coisas para mexer, por que você foi mexendo aqui que não devia? Ele vai dizer para ele: olha, a escrita é o seguinte: foi pesado o seu rei e achado pouco, ou seja, o seu reino está em defeito, não tem nada para oferecer, está danificado. E contou o Senhor os seus dias e resolveu dar cabo deles. Ou seja, o seu reinado acaba aqui. Você podia mexer em tantas coisas, mas por que você foi mexer nas coisas sagradas? Deus falando por intermédio dos cristãos. Mas o que me chama a atenção é que Deus tem diversas formas de falar, como eu disse aqui. Eu começo a ver Deus, numa certa ocasião, Deus querendo falar com um povo que ele já tinha destinado a destruir aquele povo. E Deus vai falar com um homem por nome de Jonas. Deus vai dizer: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e prega para aquele povo. Diz para eles que eu vou acabar com aquele povo, porque os seus pecados chegaram diante de mim, estão cheirando mal as minhas narinas. A Bíblia diz que Jonas começa já os seus primeiros passos errados. Jonas tinha que tomar uma decisão para um lado, Jonas pega o navio para outro lado, e Deus agora tem que mudar uma situação por causa de alguém que está tomando direção errada. Eu quero dizer para ti nessa noite, liberar uma palavra para ti. Deus tem te ordenado de a forma correta. Não tenta tomar atalhos, não tenta cortar volta daquilo que Deus tem destinado para a tua vida, porque você
E é preciso Deus mudar algumas coisas. E aqui eu vejo Deus falando através da natureza. Mas como assim, pastor, Deus falando da natureza? Deus vai falar com Jonas através da natureza. Jonas não precisava de Deus ter que usar a natureza para conversar com ele, mas por Jonas tomar a decisão que não era para ele tomar, por Jonas entrar num caminho que não era aquilo que Deus estava planejando para Jonas, Deus agora muda alguma situação. A Bíblia diz que quando Jonas pega o navio descendo para Tarsis, ele com mais algumas pessoas, alguns navegantes que estavam naquela embarcação, a Bíblia diz que Deus já começa agora conversando com o mar. Deus agora vai falar com o vento primeiramente, vai falar: olha vento, você vai soprar nas águas, e agora as águas começam a se movimentar. É Deus falando por intermédio da natureza. Quando Deus agora fala com o vento começa a obedecer a voz de Deus e começa a balançar as águas, e as águas começam a sacudir aquele navio. De repente, aqueles homens batem um temor e começam a se perguntar: o que foi que aconteceu? Porque estamos nessa situação? E começam a lançar em sorte uns para com os outros. Até que de repente a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Jonas aparece e diz assim: olha, eu sou culpado de tudo isso. É porque Deus me chamou para ir para outro lugar. Deus me mandou para outro lugar. E eu estou aqui. Eu tomei o rumo contrário. Deus agora falando por intermédio da natureza. Mas aqui também eu quero frisar um ponto muito específico, que quando a gente toma caminhos errados, nós não interferimos só no plano que Deus tinha lá na frente, mas como muitas das vezes pessoas que não era para ser atingida por intermédio, muitas das vezes a nossa precipitação acontece pagando preço por algo, por alguma atitude que tomamos errado. Quando nós entramos no caminho errado, pessoas que nem deveriam ter contato conosco, passam, quem sabe, a ter ruínas na sua vida, passa a ter também, a ser atingido pelas coisas, pelas atitudes, pelas nossas incoerências, pelas nossas fraquezas. Por isso que eu digo, Deus agora vem falando com Jonas. Deus vai falar por intermédio da natureza com Jonas. Deus agora vai dizer assim: olha, prepara um grande peixe, vai aquele peixe pegar Jonas, para que pudesse depositar lá na cidade de Nínive. Jonas podia ter pegado a embarcação para Nínive e ido tranquilo, sem precisar daqueles marinheiros que estavam naquele barco, jogaram toda a sua bagagem no mar, jogaram os seus mantimentos. Quem sabe eles estavam transportando mantimento para outras cidades, tiveram um trabalho para juntar aquele mantimento, mas eles tiveram que lançar ao mar, porque eles achavam que o barco estava pesado e as águas iam afundar. Pessoas pagando preço por causa de Jonas. E Deus vem falar por intermédio da natureza: prepara o grande peixe que traga Jonas e leva Jonas e deixa lá na praia. E a Bíblia diz que quando Jonas sai dali, ele prega, retira-se da cidade e vai ficar debaixo de um pé de amoreira, esperando Deus destruir o povo de Nínive. E apesar de tudo, a Bíblia diz que quando o rei ouviu a mensagem de Jonas, ele pediu para que ninguém comesse, não desse nem água nem comida para os animais. Toda a cidade jejuaria. E a Bíblia diz que Deus agora decide poupar a cidade. Mas Jonas não está satisfeito, está esperando a pior parte. Alguém que andou 3 dias no ventre de um peixe. Deus teve misericórdia dele, por ele tomar caminhos errados. Agora estava indignado, porque Deus não estava cumprindo com aquilo que ele estava dizendo, com aquilo que ele disse. Ele destruiria a cidade. E Deus poupou
veio falar com o povo. Deus veio falar com Jonas. Deus veio falar com aqueles, até mesmo com aqueles marinheiros, usando a natureza. E quando eu olho para tudo isso, eu começo a ver também alguém, a forma que Deus vai usar uma criança. A Bíblia diz que quando Agar teve o filho de Abraão, passados alguns anos, começou uma pequena discussão entre Sara e Agar tirando sarro de Sara, porque Sara não podia dar a luz. Chega um dia que o anjo do Senhor pede para que Abraão despedisse Agar no deserto. Falou: olha, você vai pegar o teu filho, entregou para ele o pão, a água, e despede Agar no deserto. E a Bíblia diz que passados alguns dias, a água acaba comigo. E Agar começa a ficar preocupada, porque ela estava errante no deserto, ela não tinha um caminho certo para seguir. E a Bíblia diz que de repente, Agar, entristecida, ela vai pegar o seu filho e colocar distante. E ela dizia com ela mesma: eu vou deixar aqui esse menino e vou ficar distante, porque eu não quero ver essa criança morrer, porque não tem mais água, não tem mais como. E a Bíblia é muito enfática em dizer que Deus vai falar com aquela criança. Quando Agar se distancia, e Agar está ali entristecida, chorando, porque ela não via a outra solução. A Bíblia diz que de repente surge uma voz do céu dizendo: Agar, volte e pegue o garoto, porque de onde está o menino, Deus ouviu a voz da criança, Deus ouviu o choro da criança. Deus, Ele tem a forma de falar, Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer. Nós vemos aqui Deus usando uma mão misteriosa para conversar com o homem, Deus usando a natureza para falar com o homem, Deus usando uma criança para falar com o ser humano. Deus usa quem Ele quer, e nessa noite você pode ser o porta-voz de Deus, se você quiser, porque Deus ainda conta com pessoas como eu e você, ainda que mais difícil que seja a nossa situação. Deus, Ele ainda precisa de mim e você para conversar com o homem. Às vezes tem momentos que você se tranca, se cala e começa a lamentar e dizer: porque eu? Se tem tantas pessoas com mais qualificação, por que o Senhor me chamou? Por quê? É porque Deus, Ele não investe em ninguém errado. Deus não investe na pessoa errada. Ele sabe do porquê Ele te chamou. Ele sabe que Ele te escolheu porque você é diferente. Você não é como os demais. Mas está tão difícil para mim, ninguém olha para mim, ninguém olha o que eu faço. Mas existe um Deus no céu que está contemplando aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para que foi feito. Aleluia. Eu sei que é difícil, irmãos, para todos nós. Se eu perguntar para vocês aqui, todos vocês vão dizer assim: pastor, tem momentos que a vontade é de desanimar. Tem momentos que a prova é tão difícil que a gente acha que o defeito está em nós mesmos, que as coisas não mudam porque a gente é um defeituoso. Não. Deus não chamou ninguém com qualificados, mas Deus, Ele está qualificando aquilo que Ele chamou. Você não é perfeito, mas Deus está te aperfeiçoando, porque existe um céu de glória esperando por mim e por você, e Deus está falando dia após dia, Deus está falando nos mínimos detalhes, Deus ainda fala através da natureza, fala por intermédio da palavra, fala por intermédio dos louvores, mas Deus não cansa, Deus não para, e não vai parar de falar com os seres humanos, Ele não vai parar de dizer: eu estou prestes a voltar, prepara a tua vida, porque eu estou ansioso em esperar, em receber você comigo. Eu vejo Deus que fala como Ele quer. Em certo
homem foi convidado, foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele vai, ele pegou a sua jumenta, abalgou a sua jumenta, colocou a sua tralha sobre a sua jumenta e desceu para a cidade, porque ele ia amaldiçoar. E quando chega na estrada, a jumenta não passa. E ele começa a ficar indignado e começa a bater naquela jumenta de todas as formas. E de repente, chega um momento que a jumenta vai falar com ele: por que me espancasse tanto assim? Porventura não tem sido eu obediente todas as vezes em que precisasse de mim? Imagina que palavra forte de um animal para o homem. Eu vejo a grandeza de Deus. Deus não tem limites, não existe uma fronteira para que Deus fale com alguém. Imagina agora a jumenta dizendo: por que tu estás me espancando? Porventura não está vendo o tamanho do varão que está na minha frente, como passar um varão com a espada? Naquele momento, Balaão cai em si e se prostra diante daquele varão. Aí ele vai entender: Deus, Ele é poderoso e soberano, e Ele fala como Ele quer. Aleluia. E Deus nessa noite está falando comigo e com você. Aleluia. Deus, Ele tem falado contigo através dos mistérios. Tem falado contigo de vários tipos. Ele tem falado comigo através dos mistérios de vários gestos. Mas eu ainda vou dizer para você algo mais. Se for preciso, ele ainda usa o jumento, ele usa o animal, o cachorro, usa quem for preciso para trazer a palavra dele que ele precisa entregar. Mas Deus ainda fala com os seres humanos na terra, porque Ele é fiel e a palavra deles é fiel. Mas eu creio que aqui não tem ninguém com essa dureza de coração a ponto de Deus precisar usar os animais. Porque todos que estão aqui são sábios. Mas se porventura você ainda tem buscado e precisa ouvir um recado de Deus, precisa tomar alguma decisão e você precisa fazer uma prova com Deus, eu sou alguém louco para dizer para você nessa noite: se você pedir uma prova, se você precisa que um animal fale contigo para você saber que Deus Ele é na tua vida, que Deus te escolheu, que foi Ele que te chamou, pois pode fazer a prova, ou faça hoje, que amanhã você vai ouvir algum animal chegar e falar contigo. Mas Ele te chamou, Ele não abre mão de você, é para você entender que Ele ainda fala com você. Eu não sei você, talvez você pode dizer: pastor, essa mensagem não tem fundamento algum, mas eu sinto uma presença e uma graça sobre essa mensagem. Aleluia. Coloca sobre os seus pés, eu quero encerrar. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aumente esse fundo musical, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração e começa a conversar com Deus. Pede para Ele o que você precisa que Ele fale contigo, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, Ele quer conversar contigo. Talvez você busque um particular com Ele. Pode pedir, porque Ele é um Deus que Ele fala aos escondidos também. Ele fala no particular contigo. Senhor, meu Deus e soberano Pai, aqui está a tua noiva, Jesus. Eu peço a Ti, Deus querido, que eu trouxe uma mensagem, eu disse, Pai, eu sou louco o suficiente para ouvir e saber e acreditar que o Senhor fala com os animais que for preciso para trazer uma mensagem para o homem. Pai, aqui está a Tua igreja, eu peço a Ti, Jesus, que os Teus filhos tenham, Pai, precisam de ouvir a Tua voz de uma forma extraordinária, de uma forma diferente.
Eu quero profetizar nessa noite. Usa, Senhor, quem o Senhor quiser. Usa como o Senhor quiser, Jesus. Mas fala para a tua igreja, Jesus, que o Senhor está às portas. Fala para o teu filho, Jesus, que ele não desistiu, ele ainda não caiu, que ele ainda está de pé, porque o Senhor a ama mais do que ele pode imaginar. Fala para ela, Jesus, que o motivo dela ainda está de pé, ela ainda está suportando essas pancadas, é porque o Senhor morreu na cruz do Calvário e não abre mão da salvação da vida dela. Ela mandou ele querer tragar. Ele quer lançar um desafio que precisa ouvir o Senhor. O Senhor está presente aqui para conversar comigo. Meu Deus, essa é a mensagem da noite. E essa mensagem, ó Pai, não vem para afrontar ninguém, mas essa mensagem vem para dizer para os teus filhos, ó Pai, que quando eles passam pela prova, Jesus, que parece estar sozinho, o Senhor está acompanhando e cuidando de cada momento, de cada passo, de cada um dos que aqui estão. Ah, mas aquela igrejinha só da terra ainda existe e vai permanecer enquanto o Senhor Jesus não voltar nas nuvens para arrebatar essa igrejinha. Ela vai estar aqui dizendo que Jesus ainda fala, ela ainda vai estar dizendo que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza e que Ele leva para o céu, porque aqui tem um povo separado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Meu Deus, eu quero que o Senhor conforte cada coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Usa, Jesus, a boca de cada um dos teus filhos, ó Pai, que está aqui, ó Pai, para profetizar na vida do vizinho. Para profetizar, ó Pai, na vida daquele irmão que está murmurando, pensando, mas a igreja está desse jeito. Pai, eu quero que o Senhor, a partir de hoje, vá usar a boca do teu filho. Usa a boca da tua serva, meu Deus, para usar as palavras certas, Pai, em direção àquele coração que está ferido. Aquela pessoa que diz que já não tem mais jeito para ele, ó Pai. Aquele que já disse que já tudo acabou para ele. Pai, usa, Senhor, os teus filhos, ó Pai, para chegar, ó Pai, e estender, ó Pai, uma palavra, ó Pai, para essas vidas, para que elas possam, Pai, renascer das cinzas as suas esperanças e tornar a ter vidas, ó Pai, como essa igreja que aqui está. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus. Oh, meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nessa noite. E o Senhor fala ao teu coração nessa noite. E muito me alegra em saber que o Senhor está aqui no meio desse povo. O Senhor fala comigo. E o Senhor conta com cada um dos que aqui estão. Porque os dias estão difíceis, mas o Senhor me faz entender nessa noite que o Senhor cuidará, assim como Ele tem cuidado, Ele vai continuar cuidando de cada um dos que aqui estão, porque Ele é Deus fiel para acreditar. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus.